Você vai permitindo? Então vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nessa reunião, que é mais uma roda de conversa, né, com a coordenação. A coordenação veio a veio pedir para a gente convidar todos vocês para explicar, né, como que vai ser essa retomada das aulas. E aí, nós também, como centro acadêmico, a gente veio aqui fazer esse canal de comunicação entre coordenação e vocês, entre nós, alunos. Então, essa live, esse bate-papo é para vocês tirarem as dúvidas mesmo. Não é só para ficar aquela coisa de pergunta-resposta, é para rolar aquela conversa e tirar as dúvidas mesmo que vocês tiverem a respeito do retorno das aulas. Professor? Tá joia, Ana. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria, né, de desejar uma boa noite, uma boa tarde, uma boa noite. Desejo aí que todos estejam bem, né, inclusive, né, suas respectivas famílias. A gente até, pelo tempo que a gente levou para entrar em contato com vocês, para estar passando, né, as informações daquilo que já foi decidido, né, e o intuito é exatamente esse, tentar trazer as informações, né, seriam as informações iniciais, né, para que a gente trabalhe no planejamento para retomar as aulas, né, e essa conversa, esse bate-papo, né, como o Ana comentou, vai ser bastante importante, né, porque literalmente vai ser o pontapé inicial do nosso ano letivo de 2020. Né? Infelizmente, a gente foi forçado a viver essa situação, né? E uma vez que a gente está obrigado a conviver, então a gente vai tentar fazer com que vocês, né, tenham o mínimo de prejuízo possível, né, e também para que vocês consigam, né, aproveitar da melhor maneira possível, né, sempre respeitando, né, a situação, as particularidades de cada um, tá? Então, eu só vou pedir, Ana, para que, né, se eu esquecer, no meio da minha apresentação, você pode entrar no chat e pedir para o pessoal continuar colocando o nome, o ano de ingresso e o e-mail, tá, no chat, para a gente ter um registro. Tá? Tá bom, professor. Então, tá, a gente vai começar então. Basicamente, o que a gente veio primeiro apresentar seriam as resoluções, né? As decisões que foram tomadas pela Universidade Federal de São Carlos, né? E uma das recomendações, né, que fazem parte dessas resoluções é que as coordenações de curso tenham um contato através de webconferência com os estudantes exatamente para estar repassando essas informações. Tá? Então, esse é o propósito, e também para, lógico, caso tenham dúvidas, a gente vai tentar sanar essas dúvidas, o que tiver ao nosso alcance. Muitas dúvidas a gente já imagina que vão chegar até a nós, não tem resposta ainda, porque
está ainda em processo de discussão, em processo de planejamento, tá joia? Mas qualquer dúvida, anotem, né, para quem não tem, o e-mail da... Ixi, tá errado aqui. Coordenação da agronomia, tá? É só um N aqui, agronomia. @ufscar, ou meu e-mail, tá? yamamoto@ufscar.br, tá? Para vocês enviarem, né, caso tenham dúvidas, eventualmente dúvidas posteriores, vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá joia? E eu já vou começar, né, agradecendo aí o centro acadêmico, né, por terem atendido prontamente o nosso pedido de ajuda, né, para estar trabalhando na divulgação, né, porque o centro acadêmico tem um contato muito mais próximo e muito mais ágil com os estudantes do que a gente, né, e praticamente no momento em que a gente pediu, né, o pessoal do CA já se mobilizou. O pôster de divulgação da live foi bastante elogiado aí pelos professores dos outros cursos aí, a direção, né, então, obrigado aí pela ajuda, tá? Eu quis apresentar aqui, eu não sei se alguém do CA quer falar, para se apresentar para, eventualmente, alguém pode não conhecer a atual gestão do centro acadêmico. Ana, você quer falar? Bom, se não for tomar muito tempo, acho que cada um poderia, não sei se todos do CA estão aqui, mas acho que cada um poderia rapidamente abrir o microfone, falar o seu nome, na ordem que está aqui da função, só para cada um reconhecer a voz e talvez associar com a imagem. Acho que seria interessante. Então, a Milena, se a Milena puder começar. A Milena, presidente do Centro Acadêmico. Oi, pessoal. Gestão 2020. Tudo bem? Eu sou a Milena, atual presidente do CA. Entrei agora, na verdade, eu era vice-presidente, mas aconteceu algumas coisas com a Jade e eu tive que assumir a presidência. Caso alguém precise de alguma coisa, estamos aí, e é isso. Boa noite. Eu sou a Maria Eduarda, do 2º ano de Engenharia Agronômica. Jaine está na reunião? Bom, a Jaine, ela é como segunda secretaria. Ela é do 4º ano de agro, né? A Luara está na reunião? Boa noite, meu nome é Luara, sou do 4º ano e sou dos assuntos acadêmicos. Maria Luísa? Ah, Oi, boa da noite. Janine. Oi, boa noite, meu nome é Maria Luísa, eu estou no 3º ano e na área de assuntos acadêmicos. Natália está na reunião? Bom, a Natália, ela também é de assuntos acadêmicos. Lara? Bom, vou seguir a sugestão da Luara e apresentar, então. Bom, a Lara, ela faz parte do financeiro. A Carol, a Gonçalves, também do financeiro, então elas são pares do financeiro. A Thali, do patrimônio. A Maiara Leite, de eventos. O Rafael e a Carol são par no esportes. Gabriel Matos, em cultura. Eu, em comunicação. E o Vitor, em marketing. Vitor, você quer complementar alguma coisa que você ia falar também, um pouco de gestão?
Boa noite, a Ana, a professora, todo mundo. Eu só queria, assim, eu como até parte de marketing, tenho que fazer um pouco de marketing, né? Mas, aliás, nem é muito marketing, mas é falar um pouco de tudo que foi feito pela gestão do centro acadêmico durante todo esse processo de pandemia, né? Nós temos que tomar, assim, como ciência, que o CA é muito mais do que a representatividade em si dos alunos, né? A turma do centro acadêmico, além disso, ele tem como função principal a prestação de auxílio e também a de orientação. E é justamente o que nós mais tentamos fazer durante esses tempos de isolamento social. Primeiro começou com o início do ano, com o ingresso dos calouros, que foi pelo segundo ano seguido o Manual do Calouro. Aí, quando veio a pandemia, a primeira coisa que nós fizemos foi um circuito de palestras online, um AgroLive. Sempre deixamos o canal aberto para comunicação, para tentar sanar todas as dúvidas possíveis. E agora, o professor, na pessoa de vice-coordenador do curso de engenharia, ele veio e prestou esse serviço de abrir mais ainda esse canal de comunicação. E aqui já fica até um adiantamento que nós, quanto CA, já estamos se organizando para fazer um material espécie manual de calouro, justamente para tentar auxiliar o máximo possível, principalmente a turma do primeiro ano, tudo que seja de assunto relacionado à volta às aulas, porque da mesma forma que nós somos alunos do centro acadêmico, nós também estamos cheios de dúvida, né? Só que imagina como que está o primeiro ano. Então, já estamos se organizando perante todas as informações, algumas desencontradas que há tudo aí, nós vamos tentar filtrar, trazer aquelas que de fato são pertinentes e importantes, elaborar um conteúdo e disponibilizar para todos, para que seja um pouco menos conturbada essa volta às aulas. Acho que é só isso mesmo. Obrigado, Vitor, né, obrigado, pessoal do Centro Acadêmico, pelo apoio, né, acho que vai ser imprescindível aí, principalmente para os ingressantes, né, pessoal do primeiro ano, tá, e a gente espera, né, seguir contando com o apoio de vocês. Tá. Além do pessoal do Centro Acadêmico, eu marquei aqui os 4 representantes de vocês, né, dos discentes, junto ao Conselho do curso de Engenharia Agronômica. Tá? Então, durante o período de planejamento que a gente vai ter aí pouco mais de um mês, né, praticamente o mês de agosto e a primeira quinzena de setembro, não só o núcleo docente estruturante, né, que são os professores, mas também o conselho do curso, a gente vai vai seguir, né, em reuniões periódicas para estar trabalhando nessa questão do planejamento, tá? Então, eu quis apresentar também os representantes discentes, exatamente para que, junto com o centro acadêmico, né, seja o canal, né, entre vocês, estudantes, e os professores, né? Então, os membros titulares, então, são o Eduardo Prisco. Ó, só vou abrir um parênteses, tá? Eu pedi para o professor Murilo, né, entrar em contato com o Eduardo para mandar uma foto. Não foi a gente que escolheu, tá? Foi ele que quis mandar essa foto, tá? Então, a responsabilidade não é nossa, tá? Mas, enfim, os titulares são o Eduardo Prisco e a Luar, e as suplentes são a Natália e a Maria Luísa, tá? Então, a gente vai pedir, então, também a colaboração de vocês, né, dos representantes discentes junto ao conselho, né, para estar fazendo essa ponte entre a coordenação do curso, os professores e todos os discentes, né, todos os estudantes, tá joia? Então, fica aqui o meu agradecimento aí, principalmente ao centro acadêmico, né. Agradeço também a presença aí dos professores, né. A gente está aqui com quase 110 pessoas aqui, vários professores, né. E qual que foi a ideia quando a gente decidiu convidar os professores, né? É para que os estudantes também saibam que, né, como que
os estudantes, os nossos estudantes, né, se encontram, né, quais são as angústias, quais são as dúvidas, né, e isso vai ser muito importante, tá? A gente vai levar isso em consideração quando a gente for planejar, né, as atividades acadêmicas, tá? Então, de antemão, agradeço aí a presença, foi enviado o convite, né, para o Departamento de Ensino e Graduação, né, para a Bia, para a Márcia, para a direção do CCN, né, no nome na pessoa da professora Gil, que além de diretora também ela atua no nosso curso, né, então a gente vai ter hoje, né, a companhia dos professores também, tá joia? Eu vou pedir para que, caso vocês tenham dúvidas, vocês registrem as dúvidas, as perguntas de vocês no chat, né, que a Ana vai depois me repassar, para que eu possa estar respondendo as perguntas de vocês, tá joia? E para quem entrou depois, né, a gente pede para que coloque o nome, tá? O ano de ingresso e o e-mail de preferência no chat, né, para ficar registrado, tá? Por favor. Então, como a gente não teve a oportunidade, principalmente para o pessoal do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, né, a partir de janeiro desse ano, a coordenação do curso de Engenharia Agronômica está sob responsabilidade do professor Murilo, tá, como coordenador, e eu estou como vice-coordenador. Tá? O professor Murilo, ele se encontra de férias, né, hoje, então, por isso que eu estou aqui como coordenador em exercício, né, e o secretário, né, todos conhecem, né, o Antônio. Então, nós somos a coordenação do curso, tá? O Antônio também está de férias, mas mesmo durante as férias, a gente seguiu aí trabalhando, e eu queria também abrir um parênteses para agradecer o professor Fernando Vicentini, que nas 2 últimas semanas ele atuou como coordenador em exercício, tá? Só para vocês terem ideia, a reunião que decidiu, né, essas resoluções que eu vou estar apresentando em seguida, foram 2 dias inteiros, tá? Foi uma quinta-feira e uma sexta-feira inteira, né? Então, e o professor Fernando nos representou durante esses 2 dias nessa reunião, né, e as 2 semanas que ele ficou como coordenador, então, deixo registrado aqui o nosso agradecimento. Tá? E eu já vou começar aqui fazendo um pedido para vocês, né, o que são essas resoluções que eu vou falar daqui para frente? Na verdade, são as regras do jogo, né? Como que a gente pretende retomar as atividades, né? A gente vai tratar muito de siglas, de termos novos aí. Então, a primeira dica, o primeiro conselho que eu dou para vocês é vocês entrarem no site do curso, né, acessarem aqui o projeto pedagógico do curso, né, e darem uma olhada. O pessoal do CA disponibilizou o link aí, né, porque lá estão todas as regras do jogo, mas, é lógico, ele não engloba a questão, né, da situação de pandemia, né? Então é uma situação atípica, mas o restante das regras, né, está lá, né? Então eu achei interessante que na live da ADM, né, o professor Fábio, que é o coordenador, foi uma das primeiras coisas que ele falou, né? E eu acho que já pensando, já tratando vocês como futuros profissionais, né, independente de qual área vocês forem seguir, independente de onde vocês forem estar atuando, quanto mais vocês... E esse outro link aqui, né, lá no site da Pró-Reitoria de Graduação, estão todas essas resoluções, né, que foram
homologadas na reunião do Conselho de Graduação, que aconteceu nos dias 23 e 24, né, de julho. Né, inclusive, foi essa reunião que o professor Fernando Vicentini estava representando o nosso curso. Tá? Então, está tudo lá, né, são vários documentos, né, resolução número 329 até o 332, né, específico, né, para essa situação de pandemia e a retomada das atividades, tá? E o que eu vou apresentar hoje é um resumo do resumo do resumo, tá? Bem direcionado para o nosso curso, para o nosso campus, tá? da Lagoa do Sino. Tá? Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, está lá disponível no site da Prograde. Tá? O primeiro documento, a primeira resolução que eu vou apresentar para vocês, que eu acho que é um dos mais importantes, é a resolução número 330. Tá? E ali, né, logo no começo, ela especifica que o ensino não presencial emergencial, que é a situação que a gente está, ela é diferente do EAD. Né? Então, o EAD tem uma legislação, né, própria para isso, e o que a gente está fazendo, né, o que a gente vai propor para fazer, não é EAD. Tá? Apesar de ter várias diretrizes que se assemelham ao EAD, tá? Ela não é. Por quê? Porque a gente está substituindo, né, as atividades presenciais. Né? Vocês se matricularam no curso de bacharelado presencial. Né? E a gente só está propondo esse ensino não presencial, né, exatamente por conta dessa emergência, né, dessa pandemia, tá? Então, é a primeira coisa que eu queria que ficasse bem claro para vocês, tá? É o EAD, tá? Só que não vai seguir as regras da EAD, não vai seguir a legislação do EAD, tá? São regras próprias, tá? Que foram elaboradas aqui pela UFSCar. O segundo ponto que eu queria deixar claro para vocês, e eu sei que eu recebi várias perguntas, várias dúvidas que foram encaminhadas aí para o pessoal do centro acadêmico, né, que é a questão do nosso campus. Tá? A Lagoa do Sino, acho que foi um dos únicos campos, né, que decidiu por suspender o calendário, enquanto que praticamente quase todo o restante da UFSCar decidiu por cancelar, né, o calendário acadêmico. Né? E qual que é a diferença entre suspender e cancelar? Né? Acho que a nossa diretora Gil, numa das reuniões, usou um exemplo que facilitou o entendimento, que é assim, na suspensão, é como se fosse apertar o botão do pause. Né? Então, no dia 14, no dia 16 de março, né, apertou o pause, desculpa, e vai apertar o pause de novo, né, para retomar no dia 14 de setembro. Tá? Então, praticamente 6 meses. Né? Ficou paradinho, né? E qual que é a implicação disso? Tá? É esse primeiro subitem aqui. Então, as inscrições nos eixos, né, elas são mantidas. Tá? Então, eu já recebi algumas perguntas, né, do pessoal perguntando, vai dar para matricular, porque, né, a situação era diferente, no começo do ano não tinha pandemia, tá? Como o calendário foi suspenso, né, quem se matriculou, as matrículas estão mantidas. O que vai ser mudado? Né? A gente vai ter que fazer uma adequação do plano de ensino. Tá?
de cada eixo que vocês forem cursar, né? E essa adequação, né, do plano de ensino vai estar atrelado ao planejamento, tá, das atividades, né, que isso daí vai ficar a cargo dos professores, né, então, dentro do mesmo conteúdo, dentro do eixo, dentro do perfil, a gente vai ter aí praticamente o mês de agosto inteiro, né, para estar trabalhando e finalizar esse planejamento, né. Isso daí vai ser colocado, lógico, não totalmente, mas as informações obrigatórias, elas vão estar nesse novo plano de ensino, tá? Vocês vão ter acesso a esse novo plano de ensino, e a ideia é que quando esse planejamento estiver próximo de ser finalizado, né, e as adequações dos planos de ensino forem finalizando, a ideia é que a gente realize uma outra live, né, para estar apresentando, né, aquilo que foi decidido, e provavelmente algumas das perguntas ou algumas das dúvidas que vocês estão tendo agora não poderão ser respondidos hoje, mas nesse segundo momento aí, eu não sei se provavelmente vai ficar para o início de setembro, essas dúvidas a gente pretende estar sanando, né, estar esclarecendo com vocês. Tá? Então, eu acho que essa parte inicial, essas duas informações, né, seriam as mais importantes. Tá? Ainda nessa mesma resolução, tá, os princípios, né, que seriam os cuidados que a UFSCar terá, né, providenciar suporte, tá, para todos, tanto estudantes, tá, quanto servidores, né. Então, está sendo discutido a abertura de edital para que os estudantes consigam equipamento, eu não sei se chip de celular, de dados móveis, para conseguir acessar a internet, esse suporte, receber todo esse suporte necessário, né? E aí vem esse segundo princípio, que é de não haver nenhum tipo de prejuízo para a formação acadêmica de vocês. Tá? Então, o que seria exatamente isso? Né? Algum tipo de prejuízo vão ter. Por quê? Imagina, vocês já ficaram aí 6 meses parados, vão ficar 6 meses parados. Né? Então, quem estava aí, né, pessoal do quinto ano, se programando para se formar no final do ano, né, infelizmente isso daí vai alterar. Né? Então, algum tipo de prejuízo todos vão ter, infelizmente. Tá? Mas o princípio é tentar diminuir ao máximo, né, esse prejuízo na formação acadêmica de vocês. Tá? Eu vi que a nossa pedagoga, né, a Beatriz, está presente aí. Tá? Obrigado pela presença, Bia. E se eu estiver falando alguma besteira, alguma coisa errada, por favor, você tem total liberdade aí para estar me corrigindo, tá bom? Mas obrigado aí em nome da coordenação pela presença, tá? E um outro princípio aqui, só retomando, é que esse ensino não presencial, emergencial, ele só é válido, né, para a situação que a gente está vivendo agora, de pandemia e de isolamento social, tá? Então, todas essas resoluções, né, elas foram elaboradas exatamente por conta da situação que a gente se encontra. Tá joia? Vamos lá, então. Vamos falar do calendário. Tá? Esse calendário
ele está disponível da Pró-Reitoria de Graduação, né? Está aqui, ensino não presencial excepcional, cursos do campus Lagoa do Sino. Tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso ao calendário, né? Mas, resumindo, o nosso ano letivo de 2020, tá? Ele vai começar no dia 14 de setembro de 2020, ou seja, na semana seguinte ao feriado do 7 de setembro, na segunda-feira, e ela vai até o dia 29 de maio, tá? De 2021. E o recesso, né, digamos, entre aspas, entre o primeiro e o segundo semestre, vai ser do dia 20 de dezembro a 3 de janeiro. Tá? O pessoal do Centro Acadêmico aí disponibilizou o link aí do calendário, tá? Que é esse link que está aqui embaixo. Tá? Então, 14 de setembro, 29 de maio, tá? Com aí mais semanas de férias de final de ano. Tá? De férias acadêmicas, né, de aulas. Tá? Esse daqui é o calendário que está disponível naquele link. Tá? Eu não sei se foi atualizado, mas tem algumas informações que não cabem, tá? À Lagoa do Sino. Tá? Então, eu quero que vocês se detenham principalmente, tá, a essas datas aqui. Então, 14 de setembro, início do período letivo, tá? O nosso é o 2020 anual. Dezembro, dia 19, término das atividades, né? Então, inicia o recesso. Então, a gente vai ter aqui a semana do Natal, a semana do Ano Novo, e retorna aqui no dia 4 de janeiro. Tá? Retomada das atividades pós-recesso. Tá? E o ano letivo, né, o término do período letivo 2020 anual, que é o nosso caso, vai ser aqui no dia 29, perdão, de maio. Tá? Então, esse vai ser o período letivo de 2020. Tá? Eu ouvi, né, essa pergunta na live, eu não lembro se foi da Bietal ou da própria ADM. Ah, mas quando que vai começar, então, o período letivo de 2021? Eu acho que ainda não está definido, tá? Não sei se a gente vai ter um mês e meio, 2 meses, tá? Entre o término, né, de 2020, né, do período letivo de 2020, para o início do período letivo de 2021, tá? Mas vai ter aqui umas férias aí de final de ano letivo, tá? Que eu, sinceramente, eu não sei de quanto tempo vai ser, né? Se a Bia tiver alguma informação e quiser complementar, por favor. Né, a Beatriz está dizendo, né, que ainda não tem nenhuma definição com relação ao período letivo de 2021. Tá? Por que eu estou dando ênfase para o 2021? É porque já chegaram perguntas, né, de, como é que vai ser 2021? Eu estou no 4º ano, eu vou para o 5º ano, como é que vai ser? Né, infelizmente, o que eu estou apresentando, o que foi decidido, o que está definido, por enquanto, é só o calendário letivo de 2020, tá certo? Dando sequência, então, às diretrizes, né? Como que vai ser esse ensino não presencial? Né? Vocês vão começar a ouvir falar, se familiarizar com essa questão de momentos síncronos, atividades assíncronas, né? Então, eu fiz aqui um resumo, assim, bem simples, tá? Do que seria a diferença entre uma aula ao vivo, né, que é uma atividade ou um momento síncrono, ou seja, tanto o professor quanto os estudantes, eles estão no mesmo momento
entre aspas, no mesmo ambiente. Tá? No ambiente virtual, mas vão estar, entre aspas, na mesma sala. Tá? E o momento assíncrono ou atividade assíncrona, por exemplo, é você assistir uma aula gravada que foi disponibilizado pelo professor, 10h30 da noite, 3 horas da manhã, né? Já pensou que legal? Vocês 3 horas da manhã com insônia e falar, puxa, vou assistir uma aula de hidráulica do professor Nassif, né? Deve ser inspirador isso. Tá? Mas essa é a diferença. Tá? Ah, como que vai ser? Né? Eu vi até uma das... claro que professor. Eu respondi uma pergunta que falava, as aulas vão ser tudo online, não vai ser, tá? Vai ter os dois, tá? Vai ter atividade síncrona, vai ter atividade assíncrona, vai ter atividade ao vivo, né? E vai ter atividade que o professor vai disponibilizar na plataforma e vocês vão ter a liberdade de acessar quando e onde vocês quiserem. Eu vi aqui o Lucas Bueno abriu o microfone, não sei se tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Não, acho que foi por engano. Tá? O plano de ensino, né, que a gente apresenta sempre na primeira semana de aula, e que está lá no SIGA, né, ele vai ter que sofrer alterações. Por quê? Exatamente por conta desses momentos síncronos, das atividades assíncronas, como que vai ser a frequência, como que vai ser a avaliação. Tá? E eu sei que essa é uma pergunta que já chegou a mim, né, dúvida de vocês, então, como é que vai ser a frequência, professor? Como é que vai ser a prova? Vai ser online? Não vai ser? Tá? Isso daí ainda está sendo discutido entre os professores, dentro do curso, tá? Mas isso daí vai ser definido, vai ser apresentado para vocês através do plano de ensino, e eu pretendo fazer, né, a coordenação, a gente pretende estar criando tanto. Os professores têm autonomia para determinar como que vai ser calculada a frequência, se vai ser no momento assíncrono, se vai ser no momento síncrono, né, mas já adiantando, por exemplo, se a gente lê as resoluções, está lá que como nem todos vão conseguir acompanhar as atividades síncronas, né, ao vivo, então a frequência ela tem que ser elaborada de uma maneira que não prejudique o estudante que não vai conseguir estar na segunda-feira, 8 horas da manhã, acessando a internet. Né? Já aconteceu em várias reuniões, nós mesmos, professores, ficar sem internet. Acabou a energia aqui na Campininha, rompeu a fibra aqui da internet, acabou a luz, né? Então, esse tipo de situação pode acontecer tanto com vocês quanto com a gente, né? Então, nós, professores, vamos ter que ter muito cuidado, né? Prestar atenção nesses detalhes quando a gente for trabalhar a questão do planejamento, tá? Outra pergunta que já chegou, como é que vai ser a prova? Vai ser online? Não vai ser? Vai ser síncrono? Não vai ser? Vai ser assíncrono? Como é que vai ser? Tudo isso daí ainda está sendo elaborado, está sendo decidido, vai ser apresentado para vocês. Tá? Não tenho a resposta ainda para essas perguntas. Tá? Por parte da coordenação do curso, tá? Isso está lá nas diretrizes, tá? Para que a gente tenha uma comunicação mais próxima com todos vocês. Tá? Então, a gente pretende seguir utilizando, né, essa plataforma, né, do Google Meet, né, para estar realizando essas lives periodicamente, né, inclusive depois que as aulas começarem, né, porque a gente vai querer saber, e aí, como é que está sendo? Né, o pessoal está conseguindo acompanhar?
como é que está a carga de atividades, tanto síncronas quanto assíncronas, né? A gente quer saber e a gente vai querer ouvir, né, a situação de vocês, tá? Então, isso está lá nas diretrizes, tá? Então, a gente quer criar mais momentos como estes, tá? Já perguntaram, né? Que plataforma vai ser utilizado? Então, na resolução número 331, um outro símbolo, um outro termo que vocês vão se familiarizar, né, são essas TDICs, né, as tecnologias digitais de informação e comunicação, que basicamente é o quê? É o que a gente tem na internet, tá joia? Né? E no caso do AVA, né, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá, pela UFSCar, digamos, oficialmente são dois, tem o Moodle e tem o Google Classroom, tá? Então, o Moodle, né, principalmente o pessoal que já, né, do perfil 2 em diante, né, já está familiarizado, mas já adianto, eu coloquei até um asterisco aqui, para adiantar que tem uma nova versão, eu não sei se já está disponível, aqui o nosso coordenador aqui colocou uma mensagem aqui no chat, que eu acho que vai ser importante. Tentaremos também, a coordenação vai tentar criar o WhatsApp da coordenação do curso, tá? Para tentar encurtar, digamos, facilitar a comunicação entre os estudantes, vocês e a gente como coordenação. Se tiver criado, porque pelo que eu li, a gente vai usar o telefone lá da secretaria, tá? Então, por isso que a gente não conseguiu finalizar ainda o processo de criação, tá? Mas a gente pretende criar mais esse canal de comunicação, tá? E aí, para que vocês possam entrar em contato direto com a gente, tá? Mas só retomando aqui, obrigado, professor Murilo, eu tinha até esquecido. Tá? Eu coloquei um asterisco aqui no Moodle, porque vai ser disponibilizado em vias de disponibilizar uma nova versão do Moodle que seja mais, que possa ser utilizado inclusive pelo celular, né? Porque a versão que a gente tem agora ela fica totalmente... Aqui tem uma versão nova, eu sei que o pessoal da informática está trabalhando nisso, tá? E o Google Classroom, eu trouxe aqui entre aspas, uma sala virtual, né, que eu criei para uma disciplina da pós-graduação que eu ministro lá na Universidade Federal de Pelotas. Tá? Então, ela tem bem menos recursos do que o Moodle, tá? Mas ele é mais intuitivo, mais simples. Tá? Então, por que eu coloquei isso? Porque teve perguntas assim, qual plataforma vai ser utilizado? Vai ser só o Moodle? Vai ser só o Google Classroom? Né? Vai ser os dois? É provável que sejam os dois. Tá? Mas isso daí a gente vai estar trabalhando no planejamento e vai estar apresentando para vocês, tá? Principalmente para os ingressantes, né, que nunca acessaram o Moodle, nem sabem o que é isso, como acessar, né? Então a gente pede aí a ajuda, a colaboração, né, dos veteranos para estar dando esse suporte para eles, né, para os ingressantes, né? Como é que faz o registro, né, o RA, a senha, tal, como que vai organizado, não acadêmico, né, mas acho que de todos os veteranos, né, para estar acolhendo, recebendo os nossos ingressantes. Tá joia? Conto aí com a ajuda de todos. Tá? Então, a princípio, os dois ambientes virtuais que a gente tem, né, seria o Moodle,
e o Google Classroom, tá joia? Aqui ainda seguindo a mesma resolução, tá? Aqui são elementos que poderão ser utilizados pelos professores nas atividades, tá? Então, webconferências, né, videoaulas, ou seja, as aulas gravadas, né, que o professor vai disponibilizar né, em algum lugar e repassar o link para vocês, ou vídeos online, né? Às vezes o professor fala, tem esse vídeo, né, que explica bem detalhado o conteúdo da aula, então assistam, né? Então, às vezes o professor pode utilizar isso. Guias de estudo, né? Aqui, áudio, eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Só o áudio, sem o vídeo. Mas, enfim, são ferramentas que o professor pode estar utilizando, né? Disponibilizar artigos, e-books, o professor Fernando lembrou a questão dos podcasts, tá? É interessante. Imagens, infográficos, músicas, áudios similares, questionários, formulários online, revisão de conteúdos, resenhas, resumos, trabalhos, né? E aí já teve pergunta de tipo, vai ter trabalho em grupo, trabalho individual, como é que vai ser? Isso daí, tudo isso está sendo elaborado ainda, não tem nada definido, né? Até porque cada professor, né, tem a sua autonomia para elaborar, tentar conduzir as aulas da melhor maneira. Eu falei lá no início que os planos de ensino, né, que são as regras do jogo, elas vão ter que ser modificadas, né, exatamente por conta dessa situação. Tá? Então, o plano de ensino, né, dos eixos que vocês estão matriculados, ele vai estar disponível, ele está disponível agora no SIGA, mas é a versão do presencial. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando para fazer os ajustes. Tá? Então, vocês têm, eu puxei aqui, isso daqui deve ser o que eu ordeno. Então, lá a gente vai ter que discriminar como é que vai ser feito, por exemplo, a avaliação. Como que vão ser feitas as avaliações, né? Vai ser formulário, vai ser online, vai ter trabalho, não vai ter, né? Tudo isso a gente vai ter que detalhar no plano de ensino, tá? Então, para quem nunca acessou, tá? Eu já até deixei o link aí, né, que o CA disponibilizou no chat, né, para estarem acessando, tá? Então, alguns detalhes que a gente vai ter que alterar. A frequência é uma delas, né? Então, como que vai ser feito? Se vai ser nas atividades assíncronas, se vai ser nas atividades síncronas, né? No caso, tanto da frequência quanto a avaliação ser feito ao vivo, né? De maneira síncrona, né? Vai ter que ser dado uma garantia de que o estudante possa estar realizando, né, de maneira assíncrona. Tá? Então, porque nem todos vão conseguir acessar naquele dia, naquele horário, para fazer a prova, para, né, fazer algum tipo de avaliação ao vivo. Tá? Então, nós, professores, vamos ter que planejar para que tanto a frequência quanto a avaliação possa ser feito de maneira assíncrona, tá? E não ao vivo. Tá? Então, eu acho que isso, espero que tenha respondido uma das principais dúvidas aí de vocês, tá certo? Mas caso vocês tenham outras dúvidas, por favor, né, utilizem o chat aí para estar registrando as perguntas de vocês. Tá? Então, no plano de ensino, né, basicamente, principais, né, metodologia de frequência e de avaliação, né, como que vai ser calculado, como que vai ser feita a avaliação, dinâmica de interação, tá, entre professor e estudante, né, quais canais o professor vai desenvolvendo algum exercício, enfim. Né, então, isso
daí a gente vai ter que acrescentar no plano de ensino, tá? Com relação ao material didático, e isso vale para os slides, vale para as gravações, tá? Uma atenção que eu queria deixar registrado aqui, e isso está lá nas resoluções, tá? Que vocês não podem estar utilizando esses materiais, né, que foram disponibilizados pelo professor, né, que foram elaborados pelo professor, fora do ambiente virtual, né, sem que o professor autorize vocês a fazer isso, tá? Então, tomem cuidado, tá, com esse tipo de material. Tá lá no AVA, deixa lá, vocês acessam quando vocês quiserem, quando vocês precisarem, tá? Mas é o material didático de vocês, tá? Mas não para ficar aí divulgando, compartilhando, reproduzindo, tá? Então, eu peço, tá, que vocês tenham muito cuidado com os materiais, tá, que forem disponibilizados pelo professor, tá? Aqui eu coloquei um slide, os eixos vão estar lá no EAD, e eu vou precisar matricular, né? Então, eu falei lá no início, ô Milena, seu microfone, a sua câmera está ligada e a gente está vendo se... Tranquilo, Milena. Tá? Então, precisa se matricular nos eixos lá no EAD, tá? Então, eu falei lá no início, o que a gente está fazendo não é EAD. Então, se vocês entrarem lá no, né, no SIGA de vocês, né, vocês não vão encontrar lá nenhum resultado encontrado, né, de atividades solicitadas para EAD, né? Então, não, pessoal, lembre-se disso, o que a gente está fazendo não é EAD, tá? Então, a Lagoa do Sino resolveu suspender, né, as atividades, então, quem fez as matrículas vai continuar do jeito que está, tá? Não vai precisar fazer matrícula em EAD, porque não dá lá EAD para fazer matrícula, tá certo? Então, só para reforçar, matrícula nos eixos, né? Para os ingressantes, né, ela é automática, então, entrou, vai fazer todos os eixos do perfil 1, né? Os demais estudantes, né, vai ser mantido as matrículas que foram realizadas lá no início do ano. Tá? A diferença, tá? Obrigado aí o pessoal do CA aí por estar compartilhando, né, exatamente essa resolução, né, 332, tá? Mas qual que é a diferença em relação ao presencial, né, a situação normal, né? É que vocês vão poder tanto trancar a matrícula, né, no caso do trancamento de matrícula, ele pode ser feito quando vocês quiserem, tá? Lógico, a gente espera que isso não aconteça, né? Mas, teve por questões pessoais, por questões familiares, eu não estou conseguindo acompanhar, né? Então, eu vou querer trancar, eu vou querer cancelar um eixo, 2 eixos, tá? Então, vocês podem fazer isso, no caso do cancelamento nos eixos, tá? É até uma semana antes do término, tá, da atividade. Então, se for uma atividade anual, né, no caso do perfil 1 ao perfil 4, né, seria aí 22 de maio, né, uma semana antes do término, tá? No caso do perfil 5, né, que é só o primeiro semestre, né, então seria, se o primeiro semestre vai acabar no dia 19, né, então, pela lógica, seria dia 12 de dezembro. Né. Bia, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, tá? Que eu acho que é uma questão bastante importante, tá? Então, vocês têm o direito tanto de trancar, quanto de cancelar a matrícula, né, a inscrição, sem que vocês tenham prejuízo
no IRA, no índice de desempenho de vocês, né, a questão de perda de vaga, não sei o quê, né, então, isso daí é uma maneira que a UFSCar encontrou de não prejudicar ainda mais, né, o processo de aprendizagem de vocês. Do período letivo. Tá. Mas aí no caso, Márcia, do perfil 5, que eles têm aula só no primeiro semestre, né, então eu continuo mantendo esse período letivo, né, então ele fez tudo, e aí vou supor, teve um desempenho ruim e vai querer cancelar, ele pode cancelar no dia 22 de maio, né, uma semana antes do término do período letivo. Essa até é uma dúvida que eu tenho. Então, se o pessoal do DEG puder esclarecer, né, acho que é importante. Tá? Outro ponto, tá? A Márcia está dizendo que acredita que sim, né? Mas, enfim, essa flexibilidade, né, está sendo proporcionado para que vocês tenham o mínimo de prejuízo possível, tá joia? Outro detalhe, né, vocês, numa situação normal, vocês teriam aí até 9 anos, tá, para se formar, né, para não ser jubilado. Tá? Lógico, a gente espera que ninguém chegue, né, nesse limite, tá? Mas, dada a situação que a gente se encontra, né, a UFSCar, ela acrescentou mais 2 anos, ou seja, vocês terão um limite de até 11 anos, né, para concluírem, né, a graduação de vocês, tá joia? Então, eu acho que esses seriam um dos principais pontos aqui dessa resolução 332, tá? A Beatriz, né, a nossa pedagoga do DEG, colocou no chat, exatamente, os cancelamentos poderão ser realizados até uma semana antes do período letivo, sem prejuízo no ID. Tá? Obrigado, Bia, obrigado, Márcia, aí pela colaboração, pelo esclarecimento. Então, vocês estão vendo que até a gente, mesmo a gente se debruçando em cima dessas resoluções, participando das reuniões aí, mesmo assim a gente também tem, né, algumas dúvidas, ou muitas dúvidas. Tá? Então, só para reforçar, isso daqui é o estudante que está no perfil 5, né, então tem aqui os eixos em que esse estudante está matriculado, então tem aqui DR5, MC5, né, os estágios obrigatórios, o TCC, RN5, PPV5, e PPA5 e ER5. Tá? Então, isso daqui vai ser mantido, tá? Essa matrícula, né, essa inscrição. Tá? O que vai mudar é um ajuste, né, no plano de ensino. Tá joia? Tá? Então, para quem não sabe, além de vice-coordenador do curso, o e-mail, caso tenha dúvidas específicas com relação a estágio. Tá? Qual que é a situação? Baseado, né, nessas portarias, resoluções, ofícios, tá? A única possibilidade de realizar estágio curricular, e isso vale tanto para o estágio obrigatório, né, que é a partir, né, que vocês podem, no ano, né, a única possibilidade de realizar estágio até o momento é em home office, tá? Ou teletrabalho. Tá? Então, essa é a situação. Tá? Então, a gente não está, eu digo coordenação de curso, coordenação de estágio, a gente não está autorizado, né, a assinar termo de compromisso de estágio que não seja em home office ou em teletrabalho.
tá joia? Para quem já fez estágio, né, sabe que a questão da tramitação de documentos, né, ela é uma etapa importante, né, para formalizar o estágio, né. E como é que está sendo feito agora? Né? Tudo por e-mail. Tá? Então, ao invés de ter a assinatura física, né, falar, ó, eu recebi o termo de compromisso do estudante tal, que quer realizar estágio no lugar tal, a gente está de acordo, né, a gente leu o termo de compromisso e a gente está de acordo, né, e responde o e-mail, né, isso daí é como se fosse a assinatura, tá? E aí, quando a situação normalizar e as atividades presenciais forem liberadas, aí o estudante pega o termo de compromisso, né, coleta as assinaturas, né, e encaminha para a secretaria do curso. Tá? Então, essa é a situação que a gente tem para o estágio curricular, tanto obrigatório quanto não obrigatório. Tá? Eu queria aproveitar, eu não sei se o professor Danilo está na reunião, caso ele queira falar sobre TCC, ou quiser, tanto por chat, ou quiser, melhor seria por áudio mesmo, né? Não sei se o professor Danilo está aqui. Danilo, deixa eu só ver. Acho que não, acho professor. que ele... Ah, tá. Obrigado. Não, é porque ele me mandou uma mensagem, tá? Para o pessoal do TCC, né? Que ele pretende fazer uma reunião, né? Pelo Google Meet, com todos os alunos matriculados, né? No início do período letivo, para estar repassando, né, as informações, tá joia? Com relação ao estágio, eu pretendo fazer a mesma coisa, né, com aqueles que estão matriculados em 2019 e aqueles que se matricularam em 2020. Tá? Eu pretendo fazer uma reunião também para estar abordando a questão específica do estágio curricular, principalmente obrigatório, tá certo? Tá. De nada, Marcela. Então, com relação... Quem pretende, né, aproveitar esse período né, que as aulas vão ser virtuais, né, quem pretende realizar estágio, né? Então, entre em contato com a coordenação de estágio, né, para esclarecer dúvidas, tá? E a matrícula, tá, no estágio curricular obrigatório, a gente pede para que faça só depois, tá, que o estágio já tiver formalizado, tá? E, de novo, né, estágio agora, tanto obrigatório quanto não obrigatório, só em home office, tá? Para quem já realizou estágio, né, e está preocupado com a defesa do relatório, tá, ele vai ser provavelmente feito via Google Meet, tá, em data e horário que a gente vai estar comunicando posteriormente. Mas se alguém está nessa situação aqui, que realizou o estágio lá no começo do ano, né, antes da pandemia, nas férias, realizou o estágio e tem dúvidas com relação à defesa do relatório, tá? Eu peço para que vocês entrem em contato comigo, principalmente o pessoal que se matriculou em 2019, tá? Que está com conceito incompleto no SIGA, né? Porque isso daí a gente vai realizar a defesa de relatório de estágio de maneira virtual, né? E aí, saindo a nota, a gente vai pedir a substituição, né, da nota, né, do conceito incompleto pela nota, né? E isso é relativamente tranquilo, tá? Só para vocês terem ideia, isso aconteceu em julho, né? De 2 estudantes que tinham realizado o estágio no começo do ano, né? E conseguiram
fazer a defesa pelo Google Meet, né, a nota lá no SIGA deles foi substituído e eles conseguiram se formar no dia 10 de julho. Tá? Mas é lógico, eles já tinham feito todo o perfil 5 ano passado já, e só estava resolvendo, né, na pendência do estágio ou do TCC. Tá? Então, e eles já estavam matriculados em 2019. Tá? Então, essa substituição aconteceu de maneira mais tranquila. Tá? Algumas outras dúvidas que eu sei que vocês têm. Tá? Eu já coloquei primeiro aqui com relação às avaliações integradoras. Tá? Isso daí está sendo discutido, né, já desde o início, como que a gente vai fazer, né? Então, a gente não tem nada definido ainda dentro do curso, dentro dos perfis, tá? Como que vai ser, mas com certeza. Então, Professor, Oi? você consegue me ouvir? Você pode Sim. repetir o que você falou, porque o seu áudio deu uma travada. E aí eu acho que foi bem na parte mais tá. importante. Em qual parte? Na última frase Da que você falou da integradora? integradora. Tá. Eu já nem lembro o que eu falei, qual foi minha última frase, mas enfim. A gente, né, os professores, a gente está trabalhando ainda no planejamento, né, de inclusive, como que vão ser as integradoras, tá? Não tem nada definido, tá? Mas uma coisa é certa, ela não vai ser no mesmo formato do que estava sendo realizado até o ano passado, né? Primeiro, porque aquelas apresentações presenciais não vão acontecer nesse primeiro momento. Tá? Então, só aí já tem uma mudança bem grande. Tá? Então, eu acredito que outras mudanças vão acontecer, tá? Mas ainda não tem nada definido com relação às avaliações integradoras. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês tenham um pouco mais de paciência, tá? Com relação à integradora, né? Porque ela tem uma participação, né, muito grande, né, na nota final de vocês, então a gente sabe que é importante também, tá? Mas não tem nada definido ainda. É a única resposta que eu posso dar para vocês. Tá? Com relação às aulas, se vai ser ao vivo, se vai ser gravado, se vai ser no mesmo horário da presencial. Tá? Com relação a essa primeira dúvida, né, provavelmente tenha os dois, né, momentos síncronos e momentos assíncronos, tá? Mas eu acho que dá até para dizer que uma coisa é praticamente certa, né? As aulas, né, caso elas aconteçam mesmo de maneira ao vivo, né, síncrona, elas terão que ser gravadas e terão que ser disponibilizadas exatamente para aqueles estudantes que não puderam estar naquele dia, naquele horário, assistindo a aula. Tá? Com relação às aulas serem no mesmo horário da presencial. Bom, se for gravada, não precisa ser, né? Mas as atividades síncronas, tá? A gente ainda está discutindo como é que vai ser. Tá? Aulas práticas. Tá? A gente está trabalhando no planejamento para estar trabalhando na possibilidade das aulas práticas presenciais, tá? Presenciais, poderem ser realizados no ano que vem. Tá? Mesmo que isso aconteça para evitar aglomeração, né? Então, a ideia que foi nos apresentado é que cada curso tem aí um mês, mais ou menos, para estar realizando essas aulas práticas, né? Então,
em turmas reduzidas, né? Talvez não seja só turma A e B, talvez a gente tenha que diminuir em C, D, para respeitar a questão do distanciamento, né? Mas tudo isso daí ainda está sendo trabalhado. Tá? O que pode acontecer é, eventualmente, algum professor em algum conteúdo está realizando aulas práticas de maneira remota. Né? Isso aí pode estar acontecendo, tá? Então, a resposta para essa pergunta é depende. Tá? E mesmo que... Professor, licença um pouco. Oi. Tá travando seu áudio bem na hora que o senhor começou a falar das aulas gravadas e... Tá. Se o senhor puder repetir, seria bom. Ah, tá. Tá, obrigado, Milena. Então, com relação às aulas, tá? Mesmo que elas aconteçam ao vivo, tá? Elas vão ser gravadas, né? E a gravação dessas aulas, elas vão ser, terão que ser disponibilizadas para os estudantes que não puderam acessar, né? Reduz. Tá, então vou fazer isso. Vou desligar aqui, espero que melhore. Caso vocês não estejam conseguindo me ouvir direito, por favor, me avisem, tá? Eu até fico melhor assim, porque vocês não vão ficar me vendo aqui. Então, com relação às aulas, mesmo que as aulas aconteçam ao vivo, né, o professor ele pode gravar as aulas e disponibilizar a gravação, né, tanto para os estudantes que não puderam assistir às aulas ao vivo, como aqueles que assistiram e querem assistir de novo para esclarecer, para tirar dúvidas. Né. Que mais? Tá? Com relação às aulas práticas, né, então, a gente vai estar trabalhando, né, no planejamento de que do ano que vem a gente possa ter alguma atividade presencial, né, no caso das aulas práticas presenciais. Tá? Se eventualmente chegar lá, lógico, a gente espera que isso não aconteça, né, mas chegar lá em janeiro, em fevereiro e falar, olha, ainda não vai dar para realizar atividades presenciais. Aí a gente vai ter, nós professores vamos ter que trabalhar de novo em cima desse planejamento para ver como que a gente vai realizar essas aulas práticas. Tá? Então, eu acho que não dá para dizer nada, né, de como que vai ser o segundo semestre, como que vão ser as aulas práticas presenciais, porque a gente não sabe, né? A professora Gil sempre fala, a gente está trabalhando em cima de incerteza. Tá? Com relação ao TCC, eu já comentei alguma coisa, né, mas o professor Danilo vai estar entrando em contato com os estudantes que estão matriculados no TCC. Tá? Outra pergunta, posso me inscrever agora em eixos? Tá? Como foi falado lá no início, o nosso calendário ele simplesmente foi suspenso. Então, quem se matriculou, se matriculou, tá? Lá no começo do ano. Tá? Agora, infelizmente, não vão ser abertas novas inscrições. Tá? Como serão as provas e trabalhos e a frequência, né? E o próprio ano letivo, tá? Isso daí ainda está sendo discutido, tá? E vão ser definidos, né, pelos professores e vão ser comunicados a todos. Deixa eu... Quem que fez uma pergunta aqui? Marcelo, ocorrerão normalmente as optativas? Tá? E, calma lá, eu vou só responder essas duas perguntas que estão no chat, da Marcela e do Rafael, tá? E aí depois eu vou pedir para a Ana intermediar, né, as perguntas, tá? Então, só respondendo primeiro a Marcela, tá? As optativas, tá? Ela vai entrar nesse planejamento, tá? Então, por exemplo, eu vou citar aqui, acho que o professor Daniel Nassif está aqui, né? Então, eu estava até antes da reunião discutindo a questão da optativa dele, né? E ele, né, se até o professor Nassif quiser comentar, mas assim, a ideia é manter, né, então,
quem já se matriculou nas optativas, ele ser ofertado, né, no período letivo, né, de 2020. Então, os professores teriam até o final de maio, né, para estar ofertando as optativas também, tá? Se o professor Nassif quiser falar algo específico da optativa dele, né, por favor. Ah, tá. Ele tá tímido, pessoal, então a gente respeita aí a timidez do professor Nassif, né? Mas, então, Marcelo, eu acho que os professores, eles vão estar entrando em contato, né, com os matriculados para ver, né, como que vai ser a oferta, né, das optativas também, tá? Ele vai entrar dentro desse planejamento, tá joia? E a outra pergunta do Rafael Augusto, quem quiser trancar a matrícula, então eu falei lá no início, né, no meio da minha fala, que vocês terão a liberdade para estar trancando, né, a matrícula a qualquer momento, sem perda de vaga, sem prejuízo no ID, no IRA de vocês, tá joia? Agora eu vou pedir para a Ana, então, intermediar aí, caso vocês tenham outras dúvidas, outras perguntas, né, que façam pelo chat. Se algum professor, a própria Bia, a Márcia, o pessoal do DEG, quiser fazer algum comentário, por favor, sintam-se à vontade. Bom, professora, acabaram todas aquelas perguntas que a gente tinha separado? Oi, Ana. Eu acredito que sim. Eu tentei abordar todas as 24 perguntas que vocês mandaram. Tá? Certo, então acabou de chegar mais uma aqui. Tá. Que estão perguntando como que ficarão as ICs, tanto para o ano de 2019 e 2020, quanto 2020 e 2021. Não sei se ficou claro durante a apresentação. Com relação às ICs que estão em andamento, se eu não me engano, teve um período durante a suspensão das atividades presenciais em que os professores poderiam estar solicitando prorrogação das bolsas, né, por 2 meses, se eu não me engano. Então, seria para agosto e setembro. Né. Para a realização para a condução das ICs de maneira presencial, a última informação que eu tenho, isso veio da direção do centro, né, através da professora Gil, é que o acesso aos laboratórios, ele só está permitido, né, se o professor estiver acompanhando. Então, as chaves do laboratório, eles só poderão ser entregues ao professor. Né? E aí o estudante usa o laboratório, né, e finaliza, e o professor devolve a chave. Tá? Então, essa é a informação que eu tenho. Se eu não me engano, não saiu nenhum tipo de norma restringindo ou proibindo o acesso ao campus, ao laboratório. Tá? Então, com relação às ICs de 2019/20. Com relação às propostas, né, dos projetos, né, que foram submetidos agora para 2021, já era para ter saído o resultado, né, por parte do CNPq, né, mas, se eu não me engano, o professor Nassif me corrija se eu estiver errado, mas ainda não saiu. Ainda não saiu o resultado. Tá? Por parte do CNPq. O resultado já saiu. Para discutir eventual retorno às atividades de pesquisa, né? O professor Vicentinho está avisando aqui, então, que as ICs, os professores ainda vão se reunir, né, para
para estar discutindo a questão do retorno às atividades de pesquisa. E o professor Nassif falou que, né, o resultado já saiu, mas a questão das bolsas é que não foi definido ainda. Tá? A Márcia, do DEG, tá falando aqui, né, falando no chat. Para quem nunca usou o Moodle, isso acho que vale tanto para os professores quanto para os estudantes, né? Para quem nunca usou, principalmente os alunos ingressantes, a UFSCar tem uma plataforma chamada Poca, e lá tem vários cursos, tá? Que explica, né, tutoriais de como usar, como acessar o Moodle. Tá? Então, a Márcia gentilmente colocou o link aqui no chat, então, quem quiser, quem tiver curiosidade, né, acessem a Poca, ou o Poca, não sei, para estar assistindo esses tutoriais, né, para estar se familiarizando com o Moodle. Tá? O professor Fernando Vicentini perguntou se você também vai comentar a respeito do e-mail institucional, e o professor Flávio gostaria de falar sobre o estágio também. Ah, tá. Não, professor Fernando, eu nem pensei na questão do e-mail institucional. Né? Se você tiver alguma orientação para dar, por favor. Oi, boa noite a todos. A gente recebeu uma recomendação, na verdade, né? Principalmente pensando nos alunos ingressantes, para que todo mundo cadastre no e-mail institucional, né, que tem o UFSCar, @UFSCar, para que esse seja o canal entre a comunicação entre nós, docentes, e vocês, estudantes, né? Tanto para usar o Moodle ou para usar o Google Classroom. Recentemente nós estamos vendo vários casos de invasão nessas conversas de sala de meeting, esse tipo o Zoom, né? Outras plataformas. Então, uma recomendação é que use apenas o e-mail institucional. Eu vi aqui que os estudantes colocaram os e-mails de vocês, né? A gente tem diversos e-mails, e aí você tem que ficar autorizando a entrada. Então, se todo mundo criar um e-mail institucional, todo mundo já tem acesso, né? E aí você não autoriza ninguém de fora, né? Para evitar esse tipo de problema. Então, é isso que eu quis dizer, Robson, com esse e-mail institucional. Obrigado, professor Fernando. Eu aproveitei enquanto o professor Fernando falava, nesse link que eu postei no chat, tá, tem algumas informações sobre a questão do e-mail institucional. Tá? Então, quem não tiver, aproveita, até porque ele faz parte do suíte da UFSCar, do Google, né? Então, vocês poderão usar, por exemplo, o Google Drive, né? Se eu não me engano, a versão ilimitada, por exemplo, né? Para estar salvando os arquivos, as aulas, né? Para estar... Então, é uma recomendação bastante importante essa que o professor Fernando deixou. Tá? Obrigado, professor. Professor Bianchini, por favor, fale sobre os estágios. O professor Bianchini é o coordenador, né, da CPEX, né, que é de pesquisa e de extensão do nosso campus. Por favor, professor. Bom, obrigado, Robson. Boa noite a todos. Pessoal, só queria complementar algumas informações a respeito do estágio e aproveitar já responder algumas perguntas que eu vi aqui no chat, tá? Bom, o estágio só pode ser feito em home office, como o Robson já disse ao longo da apresentação. Eu só queria ressaltar que já chegou lá na CPEX algumas dúvidas a respeito do quê? Por exemplo, professor, eu consegui com a empresa uma declaração de que a empresa assume toda a responsabilidade de tomar os cuidados contra a Covid-19 e tal. Pessoal, infelizmente não tem como, tá? A gente entende, né, que para a nossa área de agropecuária é difícil um estágio remoto, em home office, mas infelizmente tem que ser dessa maneira porque é a instrução que está
valendo na UFSCar, tá bom? Mesmo que a empresa assuma a responsabilidade, a gente não pode assinar, não pode aceitar esse termo, tá bom? Giovana perguntou se pode fazer estágio em 2020. Pode, desde que seja em home office, né? Vai estar em período letivo? Pode, tem as normas falam da carga horária que você pode fazer durante o período letivo, e na modalidade home office você pode ter essa flexibilidade de horário, tá bom? Eu só queria complementar isso, a respeito de que mesmo que a empresa assuma a responsabilidade, a gente não pode assinar, não pode aceitar se não for na modalidade de home office, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, professor Bianchini, importantíssimo isso daí, tá? Já teve casos de estudantes que chegaram, né, que chegou para a gente e falou, ó, a empresa, tipo, tava, eu não lembro se estava no e-mail, o estudante encaminhou e-mail da empresa dizendo que a empresa realizaria, né, o teste do Covid, né, manteria o estagiário em quarentena no hotel, tudo pago pela empresa por 2 semanas, né, visando essa questão né, do Covid, mas que o estágio teria que ser presencial, né, e infelizmente, e o estágio, se não me engano, não lembro se era remunerado, mas infelizmente a gente não pôde autorizar o estágio curricular, porque não era em home office, né, como o professor Bianchini bem reforçou. Tá? Então, infelizmente, essa é a norma, né, que a UFSCar elaborou, e a gente tem que seguir essas regras. Tá? Com relação à dúvida da Mariana, Mariana, no caso da sua pergunta, se você se matriculou em 2019, né, no ano letivo de 2019, você vai ter que apresentar agora, tá? Independente se você cumpriu 60, 120 ou você cumpriu 180, né, para não ficar com o conceito reprovado. Tá? Então, eu não sei se era essa a sua dúvida, né, mas se você depende muito de em que ano você se matriculou. Se foi no ano letivo de 2019, vamos supor, você se matriculou em estágio obrigatório 1 e 2, né? Então você tem que defender, apresentar o relatório até o final do ano letivo de 2020, que seria em maio, que vai ser em maio. Tá? Então, tem esse detalhe, depende de quando você se matriculou. Se você se matriculou no ano letivo de 2020, né, você está por exemplo, a pessoa está no 4º ano, ele pode ficar com o conceito incompleto de 2020 para 2021, e no ano letivo de 2021, completar 180 horas e apresenta tudo de uma vez. Tá? Eu acho que essas são as dúvidas tanto da Mariana quanto da Giovana. Espero que tenha sido isso. Se não for, por favor, manifestem. Tá? Que a ideia é tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Professor, chegou mais uma dúvida aqui a respeito do estágio. A pessoa está perguntando se ela realizou o estágio em fevereiro de 2020. Sim. E no SIGA ela já se inscreveu. Quanto tempo ela tem para apresentar o estágio, a partir desse momento que ela já colocou lá no SIGA? Ah, tá. Eu acho que vale a resposta que eu dei para a Giovana. Se esse estudante se matriculou, vamos supor, no ano letivo, tá, de 2020, tá, ela tem até o final do ano letivo de 2021 para cumprir aquele estágio obrigatório em que ele se matriculou. Tá? Então, até essa é um cuidado maior que a gente vai ter que ter com relação ao estágio, porque
Agora não dá para falar, eu me matriculei em 2020, né? A gente vai ter que falar muito essa questão do ano letivo, né? Porque o ano letivo de 2020 vai terminar em maio de 2021, tá? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado, né? Vocês também têm que tomar cuidado com isso, para não perder prazos, né? E eventualmente ficar com alguma reprova por desatenção. Tá joia? Espero que tenha respondido a pergunta, a dúvida, né? Esclarecido a dúvida. Beatriz, nossa pedagoga, se tiver aí, quiser complementar alguma coisa, por favor. Pessoal, caso tenham outras dúvidas, por favor. Já são 7h39 aqui no meu relógio. Tá? Professor, Sim. Mais uma pergunta. Sim. A respeito das ICs. E se no caso a IC, a pessoa precisar coletar uma amostra em campo, como é que vai ser feito isso? Coleta no campo. Bom, até onde eu sei, o acesso ao campus não está proibido. Tá? Então, mas se for usar laboratório para pegar uma balança, pegar algum equipamento, for pesar alguma coisa, aí, de qualquer forma, vai ter que estar acompanhado do orientador para pegar a chave para poder acessar os laboratórios. Eu não sei se se eu respondi a dúvida, né, a pergunta, e vou aproveitar, o professor Fernando se dispôs a falar sobre IC, né, por favor, professor. Obrigado, Robson. Bom, de iniciação científica, eu comentei ali em cima, umas mensagens anteriores, nós temos uma reunião do CEGAP, que vai discutir exatamente esse possível retorno às atividades. Então, como você comentou, Robson, algumas atividades ainda estão sendo autorizadas, né, pela direção. Sim. Então, o orientador tem que fazer a solicitação para que a direção tenha ciência de que o laboratório, por exemplo, está sendo usado, algum equipamento vai ser usado. Certo. Eu gostaria só de destacar que nós recebemos do COICT, né, do coordenador do COICT, que as bolsas, apesar de a gente não ter tido resposta das cotas ainda de bolsas, as atividades, mesmo que venham as respostas em breve, elas não estão autorizadas a acontecer esse ano, de 2020. Então, por mais que tenhamos as bolsas, as atividades não estão autorizadas. Então, não se justifica ter que fazer iniciação no laboratório se as atividades não serão autorizadas, né? Bom, isso foi o que nós tivemos na última atualização, né? Não vou me lembrar exatamente a data, né? Porque a questão da pandemia ela está constantemente sendo discutida no comitê, né? Que conta com o professor, me fugiu o nome dele lá, que é médico, e discute exatamente essas questões, né? Então, assim, o CEGAP vai se reunir em breve e nós vamos discutir, basicamente, os estudantes que têm bolsas, por exemplo, FAPESP, né? Então, o COICT, como se posicionou, né? A maioria dos estudantes tem bolsas do COICT, né? Do CNPq. Então, ele já se posicionou nesse sentido de que as iniciações vão ficar suspensas nesse ano, né? Então, a gente vai se reunir e discutir principalmente os alunos que têm FAPESP, né? Já que a FAPESP não tomou uma posição. Então, eu conversei com vários orientadores aí que têm alunos com FAPESP e cada um tomou atitudes diferentes, né? Então, alguns suspenderam bolsa, outros cancelaram um mês ou outro. Então, assim, a gente vai tomar uma decisão para ver o que fazer. Até porque a gente precisa lembrar que aqui em Campinas as coisas não estão calmas como, né, muita gente está achando.
A gente precisa lembrar que a gente não tem estrutura, não tem um hospital aqui próximo, então tem várias questões, né? Não é simplesmente, vamos autorizar a iniciação ou não, tem várias coisas que precisam ser levadas em conta, né? Então, isso ainda vai ser discutido em breve, a gente vai ter uma posição, né, da instituição, do centro. Então, o centro vai comunicar isso com base, né, nessas normativas aí do GT, né, e com o que vai ser discutido no CEGAP. Então, estou falando isso porque eu faço parte, né, então, e como eu também sou representante do COICT, pela ambiental, né, se o Nassif quiser complementar alguma coisa aí, mas até então é o que a gente tem até esse presente momento, tá bom? Obrigado, professor Fernando, né, informações importantes, e o professor Nassif timidamente escreveu no chat que você falou tudo. Então, mais uma vez, obrigado. Beatriz, por favor, a palavra é toda sua, o microfone é todo seu. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa Boa noite. noite para os alunos que estão participando desse momento. A minha fala é bem breve, né? E só reforçando da necessidade de atenção dos alunos neste momento para a qualidade, para a manutenção da qualidade do ensino que vai ser proposto agora via modalidade não presencial, né? A gente vai ter um novo momento que todos nós estamos aprendendo juntos, tanto nós do DEG, quanto a coordenação, para os docentes e vocês também, os discentes. Vocês são uma peça fundamental para que nós possamos manter a qualidade do ensino, que esse é o real motivo para todo esse esforço, todo esse encontro que o Robson vem trazendo para vocês. Então, o que eu proponho nesse momento para vocês é exatamente isso que o Robson já trouxe, né? Que se preparem para a modalidade não presencial, que realizem os cursos do POCA, que comecem a se ambientar com os meios digitais, como o Moodle, né? Através dos cursos do POCA, que lá eles já estão dentro do Moodle, então vocês poderão aprender a mexer no Moodle já dentro do Moodle. Então, vocês já chegam lá no momento das atividades não presenciais um passo à frente, né? Vocês já conhecem pelo menos a plataforma, os ambientes. E o e-mail institucional, né? E, em segundo lugar, além dessa preparação inicial agora, eu reafirmo da necessidade de um planejamento e de uma rotina de estudos, né? Já no momento presencial, isso é muito importante, mas nós temos lá os horários muito bem definidos, estabelecido, quando o professor irá ministrar determinado conteúdo. Neste momento, os alunos têm muito mais autonomia para gerir esse horário de estudo, gerir a sua rotina de estudo, o seu planejamento de estudo. Então, eu friso da importância de vocês se atentarem a isso neste momento, né? Eu ouvi muitos alunos, a gente poderia fazer novas inscrições, a gente poderia ampliar a nossa carga de estudo. Nesse momento de aprendizado, né, a gente reforça da necessidade de atenção ao planejamento e à rotina de estudo para vocês controlarem esse horário já estabelecido, né? Para que isso não vire uma bola de neve, nós não tenhamos complicações lá no futuro e, como o Robson disse, não precisemos chegar no final de um período ou no período mais avançado e haver um cancelamento das atividades. Né? Nós temos a intenção, estamos trabalhando para que todos os alunos consigam aproveitar da melhor forma possível esse momento de atividades não presenciais. Mas para isso nós precisamos muito que vocês se auto-organizem, realizem a sua rotina, o planejamento de estudo e consiga realizar esse período aí da melhor forma possível. Por isso, eu proponho que vocês visitem o site do POCA ou os ambientes e que isso possa levar uma preparação melhor para esse período. Desejo aí que todos consigam aproveitar muito bem, né? E parabenizo o professor Robson, os outros professores e todos os alunos aí da live por participar deste momento. Obrigada, professor, pelo minuto da palavra. Imagina, Beatriz, obrigado, né? Acho que é importante essa mensagem que você deixou.
para os nossos estudantes, né? Como foi falado nas lives dos outros cursos, né? A gente, infelizmente, não vai estar disponível ali no corredor, né? Professor, estou com uma dúvida, né? Bater na nossa sala para tirar dúvida, para reclamar, enfim, né? Infelizmente, agora a gente vai ter que usar, vai ter que se acostumar a essa nova realidade, tá? Então, eu acho que é importante, né, todos se familiarizarem, tá? Tem gente chegando ainda. Então, eu peço, né, reforço aí o convite para vocês assistirem esses tutoriais, né, esses cursos, para se familiarizar com as plataformas, tá joia? Eu estou com aquela lista das 24 perguntas aqui, e tem algumas aqui que, deixa eu só ver, provas, mudar de eixo, né, essa questão de mudança de eixo, de querer se inscrever, tá? Então eu acho que, espero que tenha ficado claro, né, não é a gente que não quer, mas como a Lagoa do Sino optou por suspender, então quem se matriculou, tá? E quem não fez a matrícula porque ia dar conflito de horário, não sei o quê, isso vai ser mantido, tá? Deixa eu ver. Tem algumas perguntas específicas, tá, de alguns eixos, tá? Por exemplo, o pessoal perguntou, no caso de RN2 e RN3, que tem trabalhos práticos, como encetário e pragário, a professora Tamires já sabe como vai conduzir, os IPPV2, que tem o herbário do professor Barão, tá? Isso daí, cada professor vai estar trabalhando né, nesse planejamento, né, para ver como que essas atividades práticas, tá, vão ser feitas, tá? Então, mais para frente, vocês serão devidamente informados de como que cada eixo, cada conteúdo vai ser conduzido, tá? Tem uma pergunta que eu achei interessante. Ninguém vai reprovar nesse período remoto? Pessoal, não é assim também, tá? Não é, vou fazer de qualquer jeito e o professor não pode reprovar, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vai ser feito né, a contabilização da frequência, lógico, a gente vai tentar não prejudicar, né, essa questão da frequência, né, mas vai ter avaliações, né, como vai ser isso daí, né, cada professor, cada eixo vai ter autonomia para definir, tá? Mas não, mas se não atingiu, né, o nível satisfatório, né, lógico, não é o que a gente quer, mas não é que não vai ter reprova, tá? Então, isso daí, tomem cuidado com isso, tá? Até o complemento dessa pergunta mas ainda existiria o PAC? Né? Vai ter PAC, tá? Isso daí está mantido, tá? Houve com relação ao PAC de 2019, né, foi deliberado, né, foi definido no Conselho de Graduação que todos seriam aprovados, tá? Digamos, automaticamente, né, porque estava se estudando como poderia ser feito isso daí, né, e para não atrasar a retomada das atividades de 2020, que se optou por isso, tá? Mas não é que não vai ter reprova, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso. Eu acho que era isso. Ana, eu não sei se tem mais alguma pergunta, chegou alguma pergunta a mais?
Dessa lista, eu acho que tem uma só que eu considero que seja um pouco importante, que eu não me lembro de ter abordado durante a apresentação, que era no caso das atividades elas serem padronizadas, ou se cada professor seguiria do modo que achasse melhor. Ótimo, ótimo. Obrigado, Ana. Isso daí, inclusive, hoje de manhã, a gente convocou uma reunião com os coordenadores de eixo, né? E eu falei assim, cada professor tem autonomia, né, para escolher qual plataforma, como que vão ser as atividades, tal. Só que eu pedi para que os professores tomassem cuidado, né, tivessem consciência, né, de que imagina no eixo que nem PPV, o PPV 2, que tem 7, 8 conteúdos, cada professor fazer de uma maneira diferente, né? Eu vou fazer só no Moodle, eu vou fazer só no Classroom, eu só vou fazer de um jeito, eu só vou fazer do outro jeito, né? Então, isso daí vai fazer parte do nosso planejamento, né? Para que tenham, digamos, um mínimo de conversa, digamos, entre os mesos, né? Para que vocês não fiquem perdidos, né? Esse é um trabalho extra que a gente vai ter que ter um cuidado que eu pedi para que os professores tivessem na hora de fazer esse planejamento, né? Porque eles precisam também pensar na situação de vocês, né? Dos estudantes, tá? Mas uma resposta para essa pergunta eu não tenho, tá, Anne? Não sei quem fez a pergunta, mas foi dada essa sugestão, essa recomendação, né, para que os conteúdos dentro de um mesmo eixo consigam conversar para que não fique uma salada de frutas, assim, né? Então, pensando na situação de vocês estudantes. Tá joia? Obrigado por ter lembrado. Realmente eu não abordei essa pergunta. Imagina, professor. Eu acho que, então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar, que eu acho que a gente conseguiu, a sua apresentação conseguiu abordar, acho que a grande parte das dúvidas, né? Que a maioria das dúvidas era em questão de EC e da integradora, né? Então, acho que se alguém tiver mais alguma pergunta e puder mandar, senão a gente já vai encerrando. Legal. Eu tô aqui eu recebi uma mensagem aqui né, do próprio Vitor. Vitor, a gente está gravando essa live exatamente para que Com licença um pouquinho, professor. seja disponibilizado. Oi? Alô? Oi, pode falar, Milena. Tá. Esperar a Milena voltar, mas a ideia, então, é que essa gravação, né, seja disponibilizada aí para vocês, né, aí o pessoal do CA vai trabalhar na questão da divulgação da gravação. Pode falar, Milena. Eu posso só fazer um pedido, professor? Claro. Que a gente tem um grupo, é mais para o pessoal do primeiro ano. Sim. Quando eles entraram, a gente criou um grupo para auxiliar mesmo na divulgação. Certo. E a gente orientou eles a estarem criando um grupo de WhatsApp da sala deles. Certo. Eu acho que deve ter alguém aqui no primeiro ano assistindo a live, e eu queria pedir para poder estar entrando no grupo que eu acabei de mandar o link aqui Ixi, acho que a Milena caiu. Se alguém mais do CA puder complementar. Eu acho que ela queria mais por talvez uma questão pessoal dela mesma. Ai, Milena voltou. Minha internet deu um tilt aqui.
A gente tem esse grupo, aí eu acho que seria até importante para o pessoal estar entrando. Eu mandei o link aqui no grupo, estou mandando o link de novo, para eles estarem entrando no grupo geral da Agro, que por lá a gente já se comunica melhor. E também para poder estar passando as informações para ele. Eu acredito que tem alguns estudantes do primeiro ano aqui. E daí todas as dúvidas que eles tiverem para a gente poder estar tendo esse canal a mais de comunicação com eles também. É isso. Ah, legal, Obrigada, Milena. professor. Obrigado. Acho que é importante ter esse canal, né, com os ingressantes, tá? Tem mais alguma pergunta? Senão a gente poderia finalizar essa live. Eu acredito que de pergunta é só. Então, vou só complementar o que a Milena falou. Além desse grupo que a gente criou especificamente para os calouros, eu me coloco à disposição para vocês virem no meu chat privado, tirarem as dúvidas, porque às vezes vocês podem se sentir desconfortáveis Sim. por ser o primeiro ano de vocês estarem se expondo no grupo para fazer perguntas. Então, eu estou à disposição para vocês virem falar comigo. Para fazer o canal de comunicação pelo CA, então vocês podem vir falar e tirar suas dúvidas comigo. E aí eu passo para o CA, para a coordenação também, tá? Então vocês sintam à vontade para falar comigo, tá? Meu nome é Ana, então vocês podem procurar lá, deve estar como Ana Elias no WhatsApp, tá? Então fiquem à vontade. O Vitor também está falando que se coloca à disposição. Ele também é conhecido como Meiote, tá, gente? Então pode ser que vocês achem ele assim nas redes sociais também. A Luara também está se colocando à disposição. Bacana. Acredito também que todo centro acadêmico se coloca pessoalmente à disposição, né? Então é isso, pessoal. Bacana. Muito obrigado aí, o pessoal, né, que já se manifestou aí, se colocou à disposição